Ok. E nesse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele se vê impelido pelo Senhor, o Espírito Santo, a dar uma orientação à igreja situada em Corinto, relativa ao exercício, à prática dos dons espirituais. O Senhor Jesus ascendeu aos céus, mas ele prometeu não deixar os seus órfãos. Ele disse: eu vou enviar um outro igual a mim, um substituto compatível. Ele será em vocês tal como eu sou junto a vocês. Outro em pé de igualdade, ele se referia ao Espírito Santo. No Antigo Testamento, Deus falava como que de longe. No Novo Testamento, na pessoa de Jesus, Jesus é Deus com o seu povo. E agora o Espírito Santo é Deus em seu povo. O Espírito Santo, ele foi derramado sobre a igreja aí no dia de Pentecostes. As 120 pessoas que estavam orando no cenáculo, todas elas, indistintamente, foram cheias do Espírito Santo, o que implica dizer que, desde o nascimento da igreja, o plano de Deus para a sua igreja é que toda ela seja tomada pela plenitude do Senhor, o Espírito Santo. O ser cheio do Espírito Santo não é privilégio de meia dúzia de pessoas privilegiadas na igreja local, não. É uma bênção que é amplamente, fartamente, abundantemente derramada sobre o povo de Deus. Todo o corpo de Cristo deve ser tomado pela plenitude do Espírito Santo. E sim, existe uma distinção entre ser habitado pelo Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. É o revestimento de poder que nos habilita a cumprir a missão árdua, que só Deus em nós pode realizar. Então, o Senhor Deus, ele adorna a sua igreja, ele enfeita a sua igreja, derramando dons diversos. O capítulo 12 nos fala a respeito de dons, ministérios e realizações, que se operam através da instrumentalidade dos distintos membros de um mesmo corpo. Os dons são diversos, bem como os diversos membros do corpo são diversos, mas o corpo é um, bem como o Senhor, o Espírito Santo, que derrama diversos dons. Este Espírito é um só Espírito. E este Senhor, o Espírito Santo, habita no coração do crente, e ele também deseja encher e habilitar este crente para realizar a obra de Deus. É o batismo com o Espírito Santo. É o revestimento de poder que nos faz capazes de cumprir a grande comissão mundial. O que é a grande comissão mundial? Jesus, quando ressuscita dentre os mortos e redivivo, se apresenta diante dos seus discípulos, ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, então vocês vão e fazem discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus, quando dá ordem aos seus, vão, mas vocês vão respaldados por uma autoridade, a minha autoridade, a autoridade daquele que manda no céu e que manda na terra. E o Senhor Jesus envia o seu Espírito Santo. O Espírito Santo é esta autoridade de Deus em nós. Nós fazemos a obra de Deus no poder do Espírito Santo. Do poder do Espírito Santo. Nós não podemos mover os corações. Nós não podemos transformar as mentes, transformar as vidas. Nós não temos nada para oferecer ao povo, nós somos tal como aqueles discípulos, que diante do desafio proposto por Jesus, dai-lhes vós mesmos de comer,
Eram mais de 5.000 homens, mulheres, mais mulheres e crianças. E um dos discípulos disse: Senhor, temos aqui 5 pães e 2 peixes, mas o que é isto em vista de tão grande necessidade? Despede o povo, manda que eles procurem onde comer. Não é necessário que vocês venham despedi-los, dai-lhes vós mesmos de comer. 5 pães, 2 peixes, nós não temos, Senhor. Tragam. E posto na mão de Jesus, aquele pequeno recurso, aquele pequeno lanchinho, se transformando em um banquete, que alimentou toda aquela multidão que estava muito faminta, e ainda sobrou 12 cestos cheios. Talvez você ore para você mesmo e diga: Senhor, o que sou eu diante de tão grande necessidade? Eu não tenho capacidade, eu não tenho recursos, eu tenho apenas 5 pães e 2 peixes. Coloca isso na mão do Senhor, coloca essa tua pouca capacidade, esses teus poucos recursos nas mãos do Senhor. E olha só que privilégio, posto nas mãos do Senhor Jesus aquilo que não dava conta de suprir a necessidade daquela multidão. Agora o Senhor Jesus faz o que lhe é próprio, acrescenta aquilo que nós não temos. Ele de fato é Jeová Jireh e vai prover de novo. Tem uma provisão de poder espiritual que novamente será derramada. Um poder multiplicado, que alcança uma grande multidão faminta, que dá conta de saciar e que está para além das necessidades das pessoas. Minha esposa e eu, nessa última semana, estávamos orando, e a gente foi movido a orar para Deus parar a guerra. Então, será que a minha oração dá conta de parar uma guerra? O que é isso? Uma guerra tão grande, sou tão pequeno. E nós fomos levados a entender que nós de fato somos pequenos e a nossa oração em si nada é, mas ela é endereçada ao Deus, que é maior que toda e qualquer guerra. O que nós temos visto na televisão é a barbárie e a estupidez humana. Isto está diante dos nossos olhos, mas o que nós não vemos é o trabalho oculto de Deus realizado por causa das nossas pequenas orações. Deus, por causa das suas orações, desviou o vício e preservou a vida de alguém. Fez com que alguém fosse, no meio de tanto morticínio, preservado. Isso Deus fez, inclusive, por conta da oração que você fez. Orar dá resultado. Ore. Ore. Talvez você não veja, mas na eternidade, talvez o seu coração se alegre muito. Opa, Deus fez, e fez por causa da minha oração, da minha pequena oração. Nós só podemos ser relevantes na obra de Deus quando tomados pelo poder do Espírito Santo. Então, nesta tarde de hoje, o Senhor nos reúne neste lugar para nos conscientizar a respeito dessa sua santa disposição de derramar fartamente, abundantemente, poder do Espírito. Mas antes que isto aconteça, se faz necessário que o nosso coração seja preparado, para que esta ação da graça de Deus em nós não seja desperdiçada. É preciso que nós venhamos a entender como é que se deve operar os dons do Espírito na igreja. E entender que isso é feito de forma soberana, essa distribuição é realizada de forma soberana pelo Senhor, o Espírito Santo, e Ele faz como quer. E eu em oração devo ser levado a entender o que é a vontade de Deus para a minha vida. Qual é a minha posição no corpo?
qual é a minha função no reino, qual é o meu papel a ser desempenhado na igreja viverá, o que Deus espera de mim, qual membro eu sou no corpo, qual é o trabalho que só eu posso realizar. Não menospreze a tua posição no reino, não menospreze a tua função no corpo, porque existiam pessoas que exerciam os dons, praticavam os dons, mas isto faziam não para proveito da igreja, mas como que para beneficiar a si mesmo. Elas queriam chamar a atenção para si, ao passo que outras pessoas se fechavam em si mesmas e diziam: eu sou orelha, não sou boca, então nem faço parte do corpo. Que relevância eu tenho na obra de Deus? E o apóstolo Paulo dizia que os membros são diversos, mas todos eles reunidos num corpo cumprem uma função que é imprescindível. E aqueles membros do corpo que aos nossos olhos são menos decorosos, são tidos como mais relevantes e mais importantes. Você é importante nessa igreja. Cada pessoa a quem Deus trouxe a este lugar, você tem uma missão, você tem uma função, você tem uma habilitação da parte de Deus para realizar. E se você se esquiva de fazer aquilo que Deus te levantou para fazer, há prejuízo para o corpo, há prejuízo para o reino. Essa igreja não vai chegar aonde quer que Deus quer, aonde que Deus quer levar ela, se você não se pôr a movimentar. Entenda. Em nome de Jesus, pela fé eu vejo esse membro do corpo se desatrofiando. Quem crê nisso? Você quer saber? Agora eu vou virar um leão. Amém. Seja isso um fato. Olha, está tão diferente. Isso é obra do Espírito Santo no seu coração. Uma santa inquietação, um santo incômodo, um desejo de fazer, uma vontade que por vezes talvez alguém nem vai entender. Abre espaço, viu, pastor? Abre espaço que vai vir uma locomotiva doida aí. É pro reino? Faz. É pro reino? Faz. Faz! É para a glória de Deus? Faz! É para o bem do povo de Deus? Faz! Graças a Deus. Então os dons são uma realidade presente. O Senhor já tem derramado dons, tem distribuído dons. E ainda uma nova porção sobre nós virá. E por isso Deus quer preparar o nosso coração para que nós possamos exercer, praticar, pôr em realização estes dons de maneira adequada, de maneira genuína, de maneira que, de fato, nós possamos aproveitar da plenitude da bênção de Deus. E este caminho mais excelente, então o apóstolo Paulo dizia: procurai com zelo, com cuidado, com dedicação, os melhores dons. E a partir de agora eu vou passar a mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente. Os dons são importantes, mas todos estes dons devem ser operados, regados, regados com muito amor. Muito amor. Se for para orar, ore. E faça isso movido pelo amor.
Se for para cantar, cante e faça isso movido pelo amor. Se for para pregar e ensinar, faça isso movido por muito amor. Faz isso com amor. Faz isso com amor. E o apóstolo Paulo, então, apresenta aos cristãos da igreja em Corinto o que também o Senhor Espírito Santo nos apresenta hoje, nesta tarde, quase noite, a igreja viverá. Ele nos abre um caminho sobremodo excelente, um caminho maior e melhor. Por vezes a gente perde o caminho. Estamos realizando a obra de Deus, a gente, e aí, para onde eu vou agora? A gente se vê meio perdido na obra de Deus, e Deus te fala, o caminho é o amor. O caminho é o amor. Quem ama se acha. Quem ama se põe no caminho correto. E ele começa então a falar o que é a operação do amor no exercício dos dons espirituais, nos dons do ministério de Cristo e nas realizações do Espírito Santo. E ele, no verso 1 do capítulo 13, ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu vou ser como o bronze, um pedaço de metal que soa, como um símbolo que retine, mas que não tem significado nenhum, mas que não faz com que as pessoas entendam o seu significado. Veja aqui, ele está falando a respeito da capacidade, da excelência, da capacidade de comunicação, ainda que eu seja capaz de falar a língua dos anjos, a língua dos homens, ainda que eu seja muito hábil na concatenação. Concatenação é difícil, né, corintiano? Difícil, né? O tio vai explicar. Na união das palavras, de tal maneira que as ideias que elas veiculam sejam claras à mente, à compreensão, ao entendimento, ainda que eu seja capaz de falar com os homens e com os anjos, mas se eu não fizer isso, movido pelo amor, eu não passo de um sino que toca blém, blém, estou ouvindo, é real, meu tímpano está vibrando, mas o que significa isso? O que significa isso? É maravilhoso ter a capacidade de falar às mentes, mas só quem ama fala ao coração. Só quem ama é capaz de falar ao coração. Então a mensagem, o discurso, a fala, ela pode ser eloquente, criativa, pode ser dinâmica, pode ser poderosa, vigorosa, impressionar as mentes, mas se ela não for regada com amor, não fala ao coração. Há um batismo que é o batismo de poder, mas existe um batismo que é um batismo de amor. Quem entende isso? Um batismo de amor. Então, uma mensagem simples, mas dita com amor, falou no meu coração. Eu nunca mais esqueci aquela palavra, pastor. Eu nunca mais esqueci aquela mensagem. Falou no coração. E ele prossegue dizendo, verso 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha fé a ponto de transportar os montes e não tiver amor, nada serei. Ele fala de outros dons espirituais que edificam e que são maravilhosos. Profecia e o dom do conhecimento. Falar pela ciência. Quem profetiza, elucida, traz à tona
aquilo que os homens trazem no segredo do coração. Quem entendeu? O que ele é capaz de falar? O que eu acabei de pensar. A pessoa se espanta. Profetizar é maravilhoso. Falar pelo dom da ciência é elucidar mistérios de Deus. Trazer aos homens algo que é próprio do conhecimento de Deus. E isto é maravilhoso. Quem profetiza revela os mistérios e os segredos da alma humana. Mas só quem ama é capaz de sentir a dor deste coração. Então, mais do que trazer à tona o que as pessoas trazem no secreto do seu coração, é o amor que nos habilita a se colocar no lugar dela, para sentir a dor do coração dela. E isto é o que transforma pessoas. Falar diretamente ao coração delas e ser capaz, mais do que adivinhar o que elas pensam, sentir o que elas sentem. A dor que elas sentem. Jesus é alguém que de fato nos amou, porque Ele experimentou a nossa dor. E Ele fez isso por causa do grande amor com que nos amou. E o texto prossegue dizendo: ainda que eu tenha a fé tamanha, capaz de mover montanhas. Jesus falou a respeito disso. Se você tiver fé no coração e não duvidar, e disser: ô montanha, levanta-te e vai para lá, e não duvidar no coração, isto acontecerá, e nada te será impossível. Olha só que coisa! Não é impressionante? A realização do poder veiculado pela fé? Pela fé nós somos capazes de fazer obras maravilhosas, transportar montes, mas nós só conseguimos mover corações através do amor. Através do amor. Existem pessoas que fazem maravilhas pela fé, mas o coração das pessoas não é transformado, porque só o amor pode mover os corações. Quem está entendendo isso, diga amém. Então, de repente, você quer mover o coração de alguém, e você tem discernido de forma equivocada este coração que você quer mover como um monte, que através do poder veiculado pela fé, te é um desafio. Eu vou orar até Deus mover este coração, e Deus diz: não é pela fé que você move este coração, é pelo amor que você vai mover este coração. Então ame esta pessoa. Ame esta pessoa. Essa pessoa possui um coração tal como uma montanha que não pode ser transposta. Se você amar essa pessoa, Deus, através da instrumentalidade do teu amor para com esta pessoa, Deus pode mover este coração. Quem entendeu isso diz amém. Não é um desafio de fé, é um desafio de amor. É um desafio de amor. E o texto prossegue dizendo, Paulo ainda, verso 3: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Existem pessoas que recebem como dom da graça de Deus posses, riquezas e prontidão para repartir os seus bens, os seus haveres. Distribui entre os pobres os seus bens. E esta pessoa é tão voluntária e tão generosa, a ponto de entregar o seu próprio corpo para ser destruído, para ser queimado. Mas se tal pessoa não fizer isso, movido pelo amor,
não vale nada. Porque os bens materiais podem até suprir as necessidades externas da pessoa, mas só o amor pode alimentar esses corações. Mais do que alimentar com bens materiais os necessitados, é preciso alimentar também estes corações. Então, se Deus te abrir esta porta, esta oportunidade, se Deus apresentar diante de você este desafio, se alguém faminto chegar e disser, me paga uma marmita, alimente não apenas o seu corpo, alimente também o coração desta pessoa. Fala assim, eu te convido para almoçar comigo, eu queria que você se sentasse à mesa comigo. Porque fazendo assim, você está alimentando não apenas o corpo, mas o coração daquela pessoa, com o amor. Quem entendeu isso, diz amém. Isso para mim faz muito sentido, está fazendo sentido para você também? E ele continua a falar a respeito do amor. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, ele não se ufana, ele não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. E o verso 7 diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, ele é sofredor. O amor é sofredor. Não tem jeito de dizer, Senhor, quero ser um instrumento nas tuas mãos e ficar com medo de sofrer. Não dá. Deus é amor e o amor é sofredor. Quem quer caminhar na sombra do Deus que ama, tem que abrir o seu coração para amar e lançar fora todo o medo. Nós temos medo de sofrer, ou sou só eu? Todo mundo tem medo de sofrer. Sofrimento é uma coisa da qual a gente quer distância, a gente corre, eu não quero sofrer, e a gente se fecha para não amar. Porque quando a gente ama, a gente baixa a guarda, e por vezes a gente toma soco no queixo. Mas o amor, ele é sofredor, o amor tudo sofre. E quando eu vejo que o amor tudo sofre, e vejo que a carta é endereçada aos coríntios, não tem como eu não lembrar desta torcida, que é sofredora, mas que ama, e que parece vibrar mais quando o time perde. Olha que eu sou palmeirense, hein? Estou fazendo elogio a vocês. E eles cantam, eu nunca vou te abandonar. Está sofrendo, mas ama, então não troca de time. Pula mais alto e grita mais forte. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Pode, tem tudo a ver. Quem ama está disposto a sofrer e não troca de time, veste a camisa. Veste a camisa. Então a minha ilustração foi horrível, mas a mensagem de Deus para você é: você é membro dessa igreja? Então decida amar e estar disposto a sofrer. Quer saber? Veste a camisa. Veste a camisa. Ah, mas eu não quero sofrer, eu já sofri lá, eu já sofri cá, eu queria, sabe, servir ao Senhor e não sofrer. Não tem essa alternativa. Abre o coração e ame, e esteja disposto a sofrer. E isso implica dizer que quando o time estiver perdendo, aí você tem que vibrar mais, tem que expressar de forma mais ardorosa, mais vívida, esse seu amor, esse seu compromisso. Tem que fazer com que quem está na linha de frente se arrisque a dar um carrinho, ainda que caia lá no túnel do vestiário. Contagie os ministros com esta
vibração, a palavra não é boa, mas é isso aí. Vamos, pastor, vai dar certo. É uma bênção, vai dar certo, essa igreja é de Deus. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai prosperar, vai crescer, vai tá para além daquilo que você pode imaginar. Veste a camisa, faz tua parte. Deus quer te usar. Tem um dom que te foi confiado, mas você, por medo de sofrer, o enterrou. Deus diz: está em tempo, desenterra esse dom, exerce esse dom, faz a tua parte. Mas eu sou tão pequeno, eu sou apenas o dedo mindinho do pé, sabe, eu quero ficar encolhidinho, porque se eu topar numa pedra, a dor vai ser tão grande. Quando um membro do corpo se machuca, todo o corpo se contorce. Todo o corpo se contorce, não é assim? Quando lá na escola, seu amiguinho do lado te belisca, o que você grita? Ô professora, o Mateus beliscou o meu braço. É assim que você fala? Não, você é mais direto. O Mateus me beliscou. Amém? Está vendo, Mateus? Por nome, hein? Então, quando uma pessoa da igreja é ferida, todo o corpo é atingido, todo o corpo se contorce e se dói por esta pessoa, em nome de Jesus. Deus nos chama hoje ao sofrimento próprio daquele que ama. Irmãos, irmãs, querendo você ou não, nós nesta terra vamos sofrer. Então é melhor sofrer pela causa certa. É melhor sofrer por obediência a Deus. E a obediência ao Senhor é: ame a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. E o amor tudo sofre. O amor veste a camisa. Quem entendeu a palavra do Senhor nesta noite de hoje? Então, sentado como você está, eu te convido a fazer uma oração, seja essa uma oração diferente, especial, mais intensa. Uma oração que decide: Deus, eu tenho medo, mas não tem outro caminho, então eis-me aqui. Eu abro o meu coração, encho o meu coração do teu amor, e me usa como o Senhor quer me usar. Eu quero ser um instrumento para realizar o que precisa ser realizado. Nenhum membro do corpo é dispensável. Você faz falta. Você faz muita falta. E existe alguma coisa que só você pode fazer. Não deixe a lâmpada do templo se apagar. Esteja aqui presente, esteja aqui e se faça participante daquilo que a igreja propõe para a edificação e fortalecimento do corpo. Decida: eu vou participar, eu vou tomar posição, eu vou estar junto. Quem entendeu isso, diga amém. Feche teus olhos, coloque as mãos no seu coração. Bendito o Senhor, amado Deus. Como nós temos pregado, Senhor, nós podemos falar aos ouvidos, podemos falar à mente, mas só o Senhor, o Espírito Santo, pode falar aos corações. E é o que nós te pedimos neste culto de hoje, Senhor. Fala a este coração, move este coração, toca este coração, realiza uma obra tal que a partir de agora esta pessoa se levante para assumir a sua posição no exército, no corpo, no reino. Que esta pessoa, Senhor, entenda e se renda ao teu chamado, ao teu santo chamado. Deus bendito, Deus santo, em nome de Jesus, dá-nos erguer, levantar os nossos olhos e contemplar esta
tão grande multidão que está faminta. Deus bendito, Deus santo, nós reconhecemos e declaramos diante de Ti a nossa total e mais completa incapacidade, insuficiência. 5 pães e 2 peixes, o que é isso para tão grande multidão? Nós entregamos a Ti a nossa incapacidade, nós entregamos nas Tuas mãos a nossa fraca pessoa, e nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo faça multiplicar esta capacidade que procede de Ti, e que é derramada sobre o corpo, que é a igreja, fazendo-a habilitada a realizar aquilo que o homem não pode realizar. Nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus, que deste púlpito, meu Senhor, o Senhor fale através do dom de profecia, que deste púlpito, meu Senhor, o Senhor se manifeste ao coração do homem e da mulher, descortinando, trazendo à tona aquilo que o homem traz no secreto do seu coração, que as pessoas digam: Deus está aqui, hoje Ele falou ao meu coração, em nome do Senhor Jesus. Os dons de curar, o dom da fé, o dom de maravilhas, opera aqui neste lugar. Manifesta-te, Senhor, no meio desta igreja local, trazendo curas, libertações, trazendo transformações de vidas. Ó Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que realiza no meio dos Teus o maior de todos os milagres, a regeneração, o novo nascimento, e isto o Senhor faz através da exposição das Sagradas Escrituras. Então nós Te pedimos que toda a pregação, palavra, ensino, conselho e instrução que vier deste púlpito venha na plenitude do poder do Espírito Santo, falando às mentes, falando aos corações. Nós Te pedimos, meu Senhor, nós Te pedimos mais unção, mais graça, mais autoridade sobre aqueles que oram, mais discernimento do Espírito Santo sobre aqueles que oram. Espírito da verdade, Espírito Santo de Deus, levanta este poderoso exército com maior autoridade, virtude, poder, graça, discernimento, sabedoria e intrepidez do Espírito, para que possam em todo tempo orar e contemplar maravilhados com os seus olhos as respostas das suas orações, vindo uma a uma, meu Senhor, como que numa colheita, meu Senhor, que é farta e que se dá no tempo em que o fruto está maduro. Nós Te pedimos mais graça, mais virtude, mais poder, mais do Teu Espírito Santo sobre o louvor desta igreja. Ó Espírito Santo, que haja contrição e quebrantamento dos corações, assim como enquanto Paulo e Silas louvavam e os demais presos, meu Senhor, ouviam, houve ali um terremoto que chacoalhou os alicerces daquela prisão, abrindo todas as portas. Em nome de Jesus, que esta virtude, que esta unção de libertação seja veiculada e ministrada através do louvor desta igreja. Nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus, faz multiplicar, acrescentar tudo, meu Senhor, que é necessário para a realização da Tua obra. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Todos digam amém e graças a Deus, em nome de Jesus. Que a igreja viverá se mova também nessa direção que o Espírito de Deus nos deu neste culto de hoje. Peça dons do Espírito, peça amor, peça: Deus, me faz ser relevante nesta igreja. Eu quero tomar posição, eu quero amar e tudo suportar pelo amor. Eu quero vestir a camisa, eu quero ser não um membro atrofiado, eu quero ser um membro operoso. Todos digam amém, bem forte.